A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Êxodo. E hoje nós vamos meditar no capítulo 27. Para nossa meditação, vamos refletir no versículo 1, aonde a palavra do Senhor nos diz: farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. Louvado seja o nome do Senhor. Após alguns dias ausentes por causa de uma forte gripe, estamos aqui novamente para darmos continuidade a este projeto tão maravilhoso que o Senhor colocou em nossos corações. Ainda um pouco afônico, mas o desejo de continuar nos constrange a vencer essas limitações. Hoje nós chegamos ao capítulo 27 de Êxodo e, como nos capítulos anteriores, este capítulo 27 vai trazer-nos algumas orientações da parte de Deus para Moisés estar desenvolvendo no tabernáculo, dentre elas o altar dos holocaustos. Também temos a partir do versículo 9, o pátio do tabernáculo, que era ali o lugar onde os judeus eles podiam entrar, e também o azeite, né? No versículo 20 vai nos falar a respeito do azeite que os filhos de Israel deveriam levar para que aquele azeite pudesse manter aceso o fogo que seria colocado sobre o altar. E desta forma nós chegamos então ao capítulo 27 e a nossa meditação de hoje ela vai ficar aqui nesse primeira parte do texto que vai falar sobre o altar dos holocaustos. Cada um destes símbolos, nós não temos tempo para falar sobre todos eles, haja vista que o tempo para nossa gravação é pequeno e a nossa proposta é falar de um capítulo, né, por reflexão. Então a gente vai pegar aqui um ponto do capítulo para a gente desenvolver. Então aqui no capítulo 27 a gente vai trabalhar o altar dos holocaustos, que o texto vai nos apresentar aqui no versículo que lemos, a parte, né, das informações que Moisés recebe sobre como ele deveria fazer. Olha, fará também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. A gente às vezes fica se perguntando o que é o côvado, que sistema de medida que é este? Bom, vamos esclarecer para facilitar. Então, um côvado é uma medida que vai do cotovelo até a ponta do dedo médio, o dedo maior que nós temos, que vai dar em torno de 45 centímetros, mais ou menos. Então, esta é a medida de um côvado. Para você chegar à medida, né, nosso sistema de medidas, é necessário fazer, então, esta conversão. Só para você ir se inteirando aí dos sistemas de medidas. Se você tiver mais interesse, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz aí uma tabela completa, né, de todas as medidas que tem na Bíblia, convertendo para a nossa linguagem, para o nosso sistema de medidas, ok? Pois bem, o que nós queremos para hoje refletir a respeito do altar do holocausto é que este altar do holocausto, ele tem um significado
espiritual para as nossas vidas. A Bíblia nos diz que o Antigo Testamento, ele é a sombra de coisas que viriam a ser reveladas futuramente, e logo nós entendemos que esta sombra, ela revela a realidade que é Cristo. Logo, o altar do holocausto, ele simboliza a cruz do Calvário, simboliza o lugar aonde Cristo fora sacrificado, oferecido em sacrifício, onde Cristo fora crucificado. Ou seja, esse altar do holocausto simboliza que para acontecer a remissão do pecado naquela época do Antigo Testamento, para se esconder, porque o pecado não era tirado, era apenas escondido, era necessário que um animal fosse oferecido, que um sangue fosse derramado, e isso seria feito ali no altar. Geralmente se utilizava de 2 animais, um que era sacrificado, o outro que era solto, né? E levava-se sobre aquele animal sangue daquele primeiro que foi morto, e ele então era solto e afugentado para ele sumir, simbolizando assim como também sumiria o pecado, esconderia o pecado das pessoas que cometiam. Logo, quando Cristo ele vai a ser batizado no Evangelho, conforme registra João, a Bíblia diz que João Batista, ao vê-lo, vai dizer assim que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, o Cordeiro que seria oferecido em sacrifício, ele não só faz com que o pecado seja escondido, mas ele remove-o e lança no mar. Aleluia! Nas profundezas do mar. Louvado seja o nome do Senhor. E, portanto, este é o símbolo que nós temos, então, do altar do holocausto, ou seja, simboliza aí Cristo, o seu sacrifício. E nós percebemos que esse altar, ele, conforme apresentado aqui, ele é simbolizado de outras maneiras, pois aqui ele tinha um formato exclusivo, específico, dado por Deus, e esse sistema de tabernáculo, de altar, ele estava exclusivo no templo, na igreja do Antigo Testamento, mas a gente sabe que existiam outros tipos de altares, como por exemplo, nós encontramos a Bíblia Sagrada nos revelando quando Jacó ele tem aquela visão da escada e dos anjos que descem e sobem por ela. A Bíblia diz que quando Jacó desperta daquele sono, ele pega aquelas pedras que estavam debaixo da sua cabeça, servindo de travesseiro, e com elas fazem um altar e derrama azeite sobre elas, aleluia, e assim oferece a Deus um sacrifício de louvor. Nós encontramos também a Bíblia nos revelando que Elias ele faz um desafio aos deuses que eram comuns na época, na sua época. Ele desafia ali os profetas, os servos dos deuses falsos, dos deuses de mentira que haviam naquela época, e a Bíblia diz que ele chama eles para oferecerem sacrifício aos seus deuses, e que aquele Deus que respondesse com fogo verdadeiramente seria Deus. E ali a Bíblia diz que ele pega e coloca pedras, 12 pedras ali, simbolizando as 12 tribos de Israel, e ali ele coloca madeira sobre aquelas pedras, ali ele coloca o holocausto sobre aquelas pedras ali, ele prepara todo aquele altar, e a Bíblia diz que
aquelas pessoas oferecem sacrifício aos seus deuses, eles se cortam, eles se fadigam, eles buscam da manhã até o meio-dia e nada lhes acontece. A Bíblia diz que então Elias, ele conserta aquele altar, ele prepara aquele altar, ele joga água sobre aquele altar, ele joga tanta água que a Bíblia diz que havia um vale em volta daquele altar e fica todo cheio de água. Mas a Bíblia diz que quando Elias ele faz a sua oração, Deus manda fogo do céu, consome aquele holocausto, consome até aquelas pedras. E a Bíblia ainda diz que até a água que estava ali ao redor daquele altar, até aquela água foi consumida pelo fogo do Senhor. Então, são diferentes tipos de altares que nós percebemos na Bíblia, mas todos eles estão relacionados com sacrifício. Então, nós percebemos hoje que Deus estabeleceu no capítulo 27 de Êxodo que era para que Moisés fizesse e colocasse no templo o altar do holocausto, aonde iria ser oferecido os sacrifícios, que mais tarde seria substituído pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, obrigado por nos acompanhar e vai tendo paciência. Logo as coisas vão voltar à normalidade, em o nome de Jesus. Eu espero você no próximo episódio. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.